Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para, juntamente com vocês, compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. Em Levítico, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Nós sabemos que o Senhor deu as instruções a Moisés para fazer o tabernáculo, né? E minuciosamente o tabernáculo foi construído, foi feito conforme as instruções. E o altar ficava do lado de fora e, como a gente acabou de ler aqui, o fogo do altar deveria sempre permanecer aceso. Ele nunca deveria ser apagado. Diz que todos os dias o sacerdote teria que colocar lenha nesse fogo, oferecer as ofertas de paz ali, queimar as ofertas de paz, e que o fogo nunca se apagaria, deveria sempre estar aceso. Esse fogo aqui, eu tenho o entendimento que ele fala de duas maneiras, né? A primeira é o fogo que queima o pecado, queima as impurezas. Naquela época eram oferecidas ofertas de culpa, sacrifícios para perdão dos pecados, ofertas de paz. A palavra do Senhor nos diz que eram ofertas agradáveis a Deus. Se você quiser depois olhar, em Levítico 6, no versículo 15, a parte B, e no versículo 21 também a parte B. Diz que essas ofertas, esses sacrifícios eram aromas agradáveis ao Senhor. Então ele tinha como finalidade purificar, né, dos pecados e aproximar o povo de Deus, de certa maneira. Graças a Deus nós não vivemos mais nessa época, na época da lei. Graças a Deus hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Jesus fez essa ponte, essa ligação novamente do homem com Deus. Então hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz a ter uma intimidade com o Senhor e podemos falar com Ele abertamente, livremente. Não precisamos desses rituais que eram feitos antigamente, dessas ofertas, desses sacrifícios que eram oferecidos. Então, fazendo uma analogia aos dias de hoje nós não temos mais aquele altar físico onde eram oferecidas as ofertas, os sacrifícios, esse altar que deveria sempre permanecer com o fogo aceso, o fogo nunca deveria ser apagado. Trazendo aqui para os dias de hoje o altar é o nosso coração. E da mesma maneira, nós não podemos deixar o fogo se apagar. Que fogo seria isso? O fogo da obediência, do temor de Deus, o fogo do amor pelas coisas do Senhor, pela obra do Senhor. Então, da mesma maneira que o fogo do altar, lá do tabernáculo, não deveria ser apagado, o fogo do nosso coração também deve ser alimentado todos os dias e nós não podemos deixar esse fogo se apagar dentro de nós. Esse fogo, ele queima as impurezas, queima o pecado, queima tudo aquilo que é estranho ao Senhor. E esse fogo nos mantém mais próximos de Deus. Aquece o nosso coração para que nós estejamos sempre com o Senhor. Nós temos que ter atenção, queridos, porque muitas vezes a gente vai esfriando espiritualmente e nem percebe. Algumas coisas vão nos afastando, algumas distrações vão nos afastando da presença de Deus. E quando a gente percebe, a gente já esfriou e está distante daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que ter reverência, temos que todos os dias procurar estar perto de Deus. A Bíblia nos relata, Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, que os filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, ofereceram um fogo estranho ao Senhor. Eles não seguiram as instruções que Moisés havia dito e eles foram queimar incenso para o Senhor, e o Senhor rejeitou esse fogo estranho. E a Bíblia diz que eles morreram, que o Senhor
matou mesmo esses dois filhos de Arão. Então nós temos que ter muita reverência para que a gente alimente o nosso coração, o altar do nosso coração, com as coisas corretas, com aquilo que realmente vai fazer com que esse fogo queime dentro de nós e não permita esse fogo se apagar. O que pode alimentar esse fogo? O fogo do altar do nosso coração, que pode deixar ele sempre aceso. Primeiro é pela palavra, a leitura da palavra, a meditação na palavra do Senhor. A palavra nos ensina, é a nossa bússola, é ela que nos orienta, que nos guia. A oração também nos aproxima de Deus. Faz com que esse fogo seja sempre alimentado. Então a oração deve ser mantida diariamente. Às vezes é difícil a gente tirar um tempo para orar, mas é necessário. Os louvores também, o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, então que você tire um tempo de louvor, de adoração mesmo ao nome do Senhor. Não só na igreja, mas em casa também, em qualquer lugar, em qualquer momento, é momento de adorar o nome do Senhor. E ir para a igreja também. Ir para a igreja alimenta esse fogo. Por quê? Porque na igreja você está em contato com Deus e em contato com os irmãos. A comunhão uns com os outros, ela também é uma forma da gente estar alimentando o fogo de Deus dentro de nós. Porque nós aprendemos uns com os outros. O Senhor nos fez para sermos seres que precisam um dos outros. Ninguém é autossuficiente. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente tem comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E o Senhor usa desses artifícios para nos fortalecer, para nos renovar, para fazer com que esse fogo do nosso coração seja alimentado, seja aquecido e permaneça aceso, né? Outra maneira também de nós estarmos sempre alimentando esse fogo é ganhando outras vidas para Jesus. Essa é uma forma da gente alimentar muito a nossa alma, o nosso espírito. Porque fazer missões é algo que agrada o coração do Senhor. Então, que a gente possa sempre estar buscando esses alimentos espirituais, né? A palavra, a oração, a comunhão, a adoração e fazer missões, tentar ganhar almas, fazer aquilo que tiver no nosso alcance para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Todas essas são ferramentas que estão ao nosso alcance para que o fogo do nosso altar nunca se apague, para que ele permaneça sempre aceso e que esse fogo possa estar queimando todas as impurezas, o pecado, toda a inquietação, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos tira o foco de estarmos na presença de Deus, e que o fogo da obediência, da alegria, do temor possa sempre permanecer dentro do coração de todos nós, porque isso é muito importante. E esse fogo, ele tira o mal, ele nos afasta do mal e nos aproxima do Senhor. Então, meu querido, que da mesma maneira que aqui no Antigo Testamento diz que o fogo deveria arder constantemente, nunca se apagaria aquele fogo do altar, era necessário estar alimentando esse fogo com lenha, queimando as ofertas, que você traga esse altar para o seu coração e que você não permita que o fogo do seu coração se apague, que ele seja constantemente alimentado, né? Através dessas ferramentas espirituais, você possa alimentar esse fogo. O fogo do altar, do seu coração, do meu coração, possa permanecer aceso. Amém? Vamos orar nesse instante. Paizinho, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina o caminho que devemos seguir. Obrigada, Senhor, porque hoje temos livre acesso à Tua presença através do sangue de Jesus. Nós podemos, Senhor, falar contigo, ter intimidade contigo, buscar a Tua face. Pai, eu venho pedir, meu Deus, que a Tua palavra possa, Senhor, falar em cada coração e que o fogo do nosso coração, do altar do nosso coração permaneça sempre aceso, que nós possamos alimentar esse fogo para que ele jamais se apague e que ele venha queimar, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E que nós possamos mais e mais caminhar em entendimento, em sabedoria e em temor na presença do Senhor. Essa é a minha oração neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
que o Senhor possa abençoar cada um e que o Senhor possa falar mais profundamente no coração de todos vocês. Que Deus abençoe.